Boa noite, Mário. Boa noite, galera total. Noite linda para vocês. A gente vai começando, então, com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje é a 110. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com sua consciência. Ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstra amor para com todos. Que linda a página, que a gente possa sempre pensar no bem e fazer o bem. Vamos lá, eu vou pedir Ana para fazer a nossa prece. Pode ser, Ana? É tu mesmo. Tá bom, vamos lá. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para podermos aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, absorver todas as palavras que serão ditas com muito amor no coração e que possamos envolver todos os irmãos que aqui se encontram. E também sabemos que muitos desencarnados estão aqui presentes também, que eles possam também absorver esses ensinamentos. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. A gente hoje está trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna. Quem vai fazer? Olha a Soninha entrando aí, admitindo agora. Vamos lá. Quem vai fazer o estudo de hoje é a Sônia. A minha página estava aberta aqui. Estranho. Eu tinha aberto Palavras de Vida Eterna. Só um minutinho, peraí. Está aqui. A gente está trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna, com a página 10, Vencer o Mal. Eu vou compartilhar aqui, foi Soninha que preparou o estudo para a gente hoje. Bem-vinda, Soninha. Bem-vinda, meninas. Com emoção é mais barato, né? Muito melhor. Hoje a internet na hora. Vai dar tudo certo a partir de agora. Boa noite a todos. Boa. Nossa, mãe. Enfim, boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 10, Vencer o Mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhes as manifestações com violência, criamos outros males a se espessarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. O antídoto para vencer o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem,
Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Emmanuel já começa nos dando um conselho, justamente de não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Na pergunta 629, foi perguntado, Kardec perguntou aos espíritos, que definição se pode se dar à moral? E os espíritos responderam, a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, é a distinção entre o bem e o mal. Ela se fecunda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. E na pergunta 630, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela te afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Na 632, do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o homem que está sujeito a erros não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal? A resposta é: Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Na 642, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá todo o mal que resulte no bem que não haja feito. Então, esse texto veio trazer para a gente justamente, assim, eu fico muito, muito, muito emocionada de ver como a espiritualidade não deixa dúvida. Hoje, na nossa casa, foi mais ou menos pelo mesmo caminho, pelo menos, se não foi no entendimento, foi no meu entendimento, que a gente faça bom uso do que temos, que é o livro o Evangelho do Espiritismo, os livros que a gente está buscando ler, que a gente não fique limitada só nessas informações. Essas informações são maravilhosas, mas não adianta nada, nós não vamos produzir nada se não exercitarmos, se não mostrarmos para esse universo, para essa vida que cerca a gente, que a gente está no bom caminho, sim, a gente está tentando. O desejo de querer fazer, nós temos, né? E que a gente enxerga, a gente tem inteligência, então que a gente faça o bom uso, porque a gente não vai ter desculpa. As informações são chegadas. O que a gente vai fazer com elas é que está no nosso livre-arbítrio, né? E no livro Encontros e Desencontros, que eu também tenho, Neidinha, no capítulo, na página 22, no finalzinho, o recado é: muitas pessoas questionam os acontecimentos difíceis e dolorosos, enveredando por caminhos de desalentos que lhe multiplicam os sofrimentos. Ignoram que não há males alheios à justiça divina, nem dores não suavizadas por essa divina misericórdia. Então, a gente sabe, estamos vivendo em meio a uma pandemia, que essa segunda leva está deixando muitos lares estremecidos, mas que a gente tem esse movimento de ligar para um querido que a gente sabe que pode estar com temor, de ligar para os nossos afetos, para o nosso próprio núcleo familiar, que pode estar se sentindo abandonado, se sentindo lá no cantinho, mas que a gente mate esses males da ignorância, do egoísmo,
da avareza, que muitas das vezes o próprio estudo essa semana vem tão orientando a gente pode ver quantas coisas a gente tem que pode dividir sorrisos, dividir afeto, dividir esse amor tão grande que Deus nos oportuniza. Então, esse texto que eu li por último é de Richard Simonetti, né? E eu separei um vídeo, Adriana. Hoje eu estou fragilizada, eu não vou ficar falando muito, porque eu falo e me emociono, e eu recebi hoje, através de tanto carinho de vocês, do abraço da Inês, da palavra da Adriana, de todos vocês que eu encontrei na nossa casa, fora a espiritualidade que me recebeu tão bem. Então, eu tenho que buscar o meu equilíbrio. Então, para eu não me desequilibrar, você bota a musiquinha, Adriana, e eu deixo o resto por conta dos nossos companheiros. Bota sim, Soninha. Jorge, mandei 32 mensagens para você aí, depois tu olha. Posso olhar só a 33? Vamos lá. É essa, né, Soninha? É essa sim. Vamos lá. O novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nem o motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, reaprendendo, amando nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor.
Só quem tiver amor, só quem tiver amor. Muito bom, estudo Então, maravilhoso, cronometrado. Tá bom, minha amiga? tá bom. Obrigada. Muito bom o seu estudo. Você fala com o coração e fala tudo que a gente precisa, né, para refletir sobre a página aí que você estudou. Muito obrigada, Soninha. A gente vai passar para os grupos agora. Ontem teve o primeiro teste, hoje é o segundo. Quem ficou com no grupo Sheila? Mário, Jairo, aí Adilson e Marta. Quem vai falar é o Jairo. Eu queria o Adilson, mas tudo bem, vamos lá. Ele está aqui falando no meu ouvido. Vai lá. Então, Bem-vindos. a gente falou no grupo sobre o texto, né? Que, na verdade, só se vence o mal fazendo o bem de forma irrestrita, né? Como ele diz lá no finalzinho, né? Então, a gente bota a situação, eu falei um pouquinho, né, com mais da situação do dia a dia, por exemplo, a gente perdoar uma pessoa que faz mal e tudo, a gente não tem essa evolução, por exemplo, de perdoar um bandido, um traficante, mas que a gente pode fazer uma prece por ele, né, para que essa forma que ele está atuando não é uma forma certa, e aquele negócio, desejar o bem ao próximo, independente de quem seja o próximo, a gente já está fazendo um bem, mesmo que não seja o bem de forma irrestrita, mas ele tem que começar de alguma forma, né? Então, que seja por uma prece, que a prece cura todos os nossos males. Muito bom, Jairo. A Dilson falou direitinho para você o que tinha que ser falado. Muito obrigada. Assumiu aqui. E como a Sônia trouxe, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ainda que a gente comece, como o Jairo falou, por uma prece, já é um grande bem. Muito obrigada, Jairo. A gente vai para o segundo grupo, Humberto de Campos, ficou com quem? Eu, Inês, Tia Leila e Sônia. Bem-vinda. Quem vai falar sou eu mesma. Bem-vinda, Sônia. Então, boa noite a todos. Nós conversamos um pouquinho sobre essa questão do mal e como a gente reage, né, frente às situações quando são apresentadas, né, a nós, e aí cada uma foi falando como reagir, como está hoje, e o quanto que a doutrina nos auxilia de forma educativa, né? Então, assim, por exemplo, tia Leila já é um exemplo, né? Que ela falou que ela sempre foi calminha, que ela até precisava da irmã para defendê-la, né? Mas eu confesso que não. Então, hoje eu já consigo controlar o volume da minha voz, a minha reatividade. Então, assim, aos pouquinhos a gente, né, vai tentando aprender e colocar em prática tudo isso que a gente vem estudando. A Inês também relatou que hoje ela consegue, né, lidar melhor com as situações. Gente, se eu falar alguma coisa errada de alguém, vocês me corrijam, tá? E Soninha não falou muita coisa não, porque ela ia fazer o estudo, e a gente pediu para ela não falar o que a gente estava falando, entendeu? Então é isso, é uma caminhada de educação, né, e comportamento para mudança de dentro para fora. Muito bom, sabe? Esses dias eu estava pensando naquilo que eu peço para vocês lá no estudo, né? Como é que você se comportaria nessa situação se Jesus estivesse ao seu lado, ou se, né? Aí, esses dias eu estava pensando que nada, gente. Quando eu perder a paciência assim, imagina só a Jane me olhando. Aí eu já falar mais baixo. Deixa eu confessar bem rapidinho, juro que não vou comer muitos minutos. Um colega bem me falou que ele está plasmando assim a Jane, sabe, de vez em quando, para ajudar ele. Estou dizendo, rapaz. Obsessão, meu pai do céu, vou correr. Não preciso nem pensar em Jesus. Quando eu penso em Jane... Oh, peraí, deixa eu mudar o comportamento, gente. Obrigada, Sâmia. Muito bom estudo. A gente vai para o Caibá Chuta. Ficou com quem? Caibá? Eu. Boa Carlos. noite a todos. Eu, Ana e Dona Iris. Muito Vai bem. falar, Carlos? Pô, Então fala. vamos lá. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Nós conversamos e chegamos à conclusão
que esse mal, na verdade, é o mal que nós devemos vencer, aquele mal que habita em nós, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o outro me jogou, me agrediu, veio cheio de pedras e tal. Só que, pelo menos, é isso que nós estamos entendendo no momento. Não é o que o outro faz, é como nós vamos reagir, né? Eles falam que quem reage atrasado, né? Se o mal te atingiu, é porque você não agiu antes. Orações, se tiver que se afastar momentaneamente, e por aí vai. Essa semana eu escutei muito essa frase: só podemos dar o que temos, tá? E a gente não consegue vencer o mal com o bem porque nós não temos o bem ainda fortalecido e robusto dentro de nós. Então, Emmanuel, no último parágrafo, afirma que alcançaremos a perfeita vitória sobre o mal através da consagração ao bem irrestrito. Devemos entender que a construção da fé e do amor segue uma via de mão única, né? Nós já estudamos essa semana também sobre a construção da fé, né? Então, tem que agora construir a fé e ir acrescentando amor. Não existe amor sem fé, não existe fé sem amor, e ambas se conjugam com a prática da caridade. Elas se fundem, e daí dá origem a um homem de bem, surgindo então o verdadeiro cristão. Essa semana nós lemos lá rapidinho no culto lá das 18 horas lá no Cefac, muito interessante, só uma frasinha, deixa eu achar, espera aí. Diz assim: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Então, são eternas as palavras, no plural, de Jesus, porque são a verdade. A verdade está no singular. Só existe uma verdade. Muito Não bem, existe Carlos a Mariano. minha verdade, a verdade do outro, a verdade de não sei quem. As adaptações que a gente tenta fazer para viver, a gente tem que corrigir isso. Minhas palavras não passarão, Mário, mas eu passarinho, Manuel Bandeira. Muito bom. Obrigada, Carlos. Excelente reflexão. Estou te falando que já não está perdendo aí tempo. Enfim, vamos para o Leon Denis. Quem ficou aí com o Leon Denis no grupo? Zé. Eu, Olívia e o seu Zé. Zé. Vamos lá, Edinho. Bem-vindos. Quem vai falar sou eu. Boa noite. Nós conversamos e falamos, né? Porque quando a gente, alguém acusa a gente de alguma coisa que a gente não fez, que me fazem muito isso, a gente revida a raiva na mesma hora, né? Ninguém consegue não ter essa raiva na mesma hora. Mas com os estudos, com esse estudo que a gente está fazendo, eu estou trabalhando muito, botando em prática tudo que a gente está aprendendo, né? Porque se a gente não botar em prática, o vento leva, né? Não fica, não bota. Então, semana passada eu recebi uma tapa que eu quase caí, mas aí eu pensei, aí botei água na boca, porque a gente não deve revidar, né? Botei água na boca, pensei, fiz minha prece e segurei. Porque senão a gente não consegue, tem que pensar na hora, né? Aí eu peguei aqui no livro Momento de Sabedoria, Minuto de Sabedoria, eu peguei uma folhinha aqui, vou ler para vocês. Nem tudo que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se um maravilhoso bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga em frente. Edinha,
como sempre, trazendo uma leitura extra, complementando o estudo, dando o exemplo dela para a gente, das dificuldades dela, que são as nossas também, mas do comportamento dela diante das dificuldades. Esse é o exemplo, que nós possamos botar água na boca. Livro dos Espíritos. Muito bem, minha amiga, obrigada. A gente vai aí para o grupo, para o último grupo, é o Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com quem? Ficou com a Regina. Foi a Regina que lembrou o nome hoje, hein? Roberto e Marlúcia. Bem-vindos. Boa noite, gente. Assim, agora eu vou tentar fazer um resumo, né, porque todo mundo já falou muito bem aí, inclusive Sônia, excelente. Se a gente lembrar que o universo, ele por si só, já é constituído de energia, nós já vamos começar evitando vibrar na mesma sintonia do mal, né? Porque combater o mal com atitudes inadequadas, dificilmente conseguiremos bons resultados. Causaremos outros males, pois estaremos no mesmo campo vibratório do adversário. Aí o Roberto foi e colocou o seguinte, que a única forma de você combater as trevas é implantar o amor e a luz. Mesmo naqueles momentos que você tem que ser mais firme, que você seja amoroso, né? E não haja de forma violenta. Então, o melhor que temos a fazer é combater as injúrias com atitudes e exemplos direcionados ao bem. E aí Regina foi e colocou, também muito interessante, que não podemos combater o mal com meio perdão, né? Mas o bem, ele tem que ser completo. E se a gente parar para pensar, já pensou a gente passando um bom tempo, né? Achando que o adversário é que nos fez mal, e um dia a gente descobrir que a gente está equivocado? Já pensou se a gente passasse toda uma vida combatendo aquela pessoa com o mal? Quem é que, no final, vai ter realmente não seguido os ensinamentos de Jesus? O outro ou eu? Então, que fica essa reflexão, né? Não é à toa que Paulo inicia o texto sugerindo, né, que a gente não deixe o mal nos vencer, mas que a gente procure combatê-lo com o bem, né? E aí, Jesus, ele deixou até alguns exemplos de como podemos agir para extinguir a maledicência. E aí ele coloca, abençoando, orando pelos adversários, perdoando sempre, né, que necessário for, e amando. Né? Não é aquele amor que a gente estudou lá no passado, né, que a gente acha que é aquele amor que chega e abraça. Não. Pode ser um amor à distância, mas um amor de boas vibrações. Então, amando os que nos odeiam, pois somente retribuindo com o bem que seremos um dia vitoriosos. É isso que nós entendemos. Difícil, né, amiga? Mas é um exercício, né? É exatamente isso que você falou. Muito obrigada pelo teu comentário, por falar pelo teu grupo. Agradeço a todos que fizeram os comentários, a Sonia em especial, que sempre prepara um estudo tão profundo e tão emotivo e carinhoso para a gente, né? Eu vou pedir quem está escondidinha para fazer prece, Marília. Marília. Só um instantinho, estou abrindo. Boa noite, gente. Boa noite, amiga. Então. Jesus, grande mestre, Mãe Santíssima, doutor Bezerra, André Luiz, doutor Manuel Meno, doutor Herculano, Leila, todos esses pretos velhos, tão bem representados pelo irmão João na nossa querida casa, e tantos outros que participam dos nossos estudos, nos amparando e fortalecendo. Pedimos, Senhor, nesse momento, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que leve, Senhor, em todos os lares a paz, a saúde. Pedimos também, Senhor, nesse momento, permissão para darmos por encerrado, no plano real, o estudo dessa noite. Obrigado, graças a Deus. Que assim seja, mas com palavras e mensagens que vão, né, ficar nas nossas mentes aí durante
a noite, o nosso sono. Muito obrigada a todos. A gente vai finalizar aqui com uma música. Deixa eu só mudar aqui, que ainda está a música da Sônia. Peraí. Que é O Caminho, o nome da música. Vamos lá. Compartilhar. O Caminho. Avançado. Parte da tela. Vamos lá. Sou feliz porque te conheci. És a luz a brilhar em mim. És o caminho, fonte de amor. És belo e puro, consolador. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Linda música, com lindas imagens e linda mensagem para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Muito linda. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Saúde. Boa noite. Saúde. Boa noite a todos. Um beijo. Boa noite. Saúde. Tchau, tchau. Saúde, Saúde, Roberto. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.